vai ter a depressão em que você tem a deficiência da captação do Ti, e essa deficiência da captação do Ti reduz esse quantum de Ti, e você tem um órgão ou uma víscera que vai receber menos, por exemplo. E aí você vai ter essa expressão desse órgão ou dessa víscera. Uma certa simplificação, sabe? Tipo, isso é isso. Mas não é porque eu não gosto de fazer isso, é porque eu acho que nem sempre é assim. Então, se você me perguntar, a depressão, qual é o sistema que está mais envolvido na depressão? Eu vou dizer para você, não sei. Depende do sujeito, depende do pulso que eu vou fazer, depende do relato que ele vai me dizer, do que está acontecendo com ele. Eu sei que de cara a depressão pode ter a ver com a deficiência da captação do Ti. Pode ter a ver com o fígado também. Pois é, mas aí veja você, essa deficiência da captação do Ti vai se desdobrar na deficiência da circulação, porque se está captando menos, ele vai distribuir menos para os órgãos e para as vísceras. Se um órgão seu já é mais deficiente e está recebendo menos nutrição, possivelmente esse órgão vai se expressar. E essa expressão desse órgão pode ser a depressão. O que a gente chama de depressão é uma falta de vontade, é uma falta de movimento, é uma falta de Ti, é uma falta de vínculo, não é? Uma falta de depressão, não é isso? Tem a palavra depressão, mas o entendimento orgânico e físico e vamos dizer assim, e real da depressão, você pode deixar de lado a palavra depressão. O que é isso? Tem uma deficiência de Ti, essa deficiência de Ti reduz o movimento. Essa redução do movimento pode se agravar em algum órgão ou em alguma víscera, mais especificamente naquela pessoa, porque aquela pessoa já tem, às vezes, aquele órgão, aquela víscera debilitado, fragilizado, e você tem uma expressão em que ela não tem movimento, o movimento dessa pessoa está reduzido, ela tem vontade de ficar na cama, ela não tem movimento para vontade de escovar o dente porque ela está com pouco Ti. Para você escovar o dente você tem que ter Ti, para você viver você tem que ter Ti, para você segurar a barra você tem que ter Ti, para você encarar a vida você tem que ter uma quantidade X de Ti, um quantum de Ti dentro de você, né? Então, a depressão pode ser vista e pode ser traduzida numa linguagem da medicina chinesa como uma deficiência exagerada ou uma deficiência de Ti numa intensidade mais forte. E todas as coisas que se assemelham à depressão, a gente usa vários nomezinhos, né? E cada vez mais naqueles códigos da psicologia, cada vez você tem mais doença e mais sintoma. Começou com, não sei, 70 e pouco, já está em 300 e burdoada. Cada vez que eles fazem de novo um censo, eles descobrem mais patologia, doença, sintoma e, claro, remédio para resolver aquele, resolver o outro, não, você tem que tomar agora, tem um não sei das quantas, enfim, é essa a loucura. Mas a depressão pode ser olhada como um guarda-chuva grande para uma série. Qual é a diferença da tristeza para a depressão? Num certo sentido, é só de intensidade. É só de tamanho de deficiência de Ti.
A depressão, e tem aquela depressão que o cara ainda está entrando na depressão, aí daqui a pouco ele está lançado na depressão, ele está naquela depressão colossal, com raiva, né? E aí você pode entender que essa deficiência de Ti está prejudicando o fígado. Nesse caso, você trataria o fígado e o pulmão também. O fígado e o pulmão também. Você pode entender que uma outra deficiência do Ti, de um modo que é captado pelo pulmão, pode estar afetando o coração, mas às vezes a depressão pode ser não por uma... Você vai ter a depressão em que você tem a deficiência da captação do Ti, e essa deficiência da captação do Ti reduz esse quantum de Ti, e você tem um órgão ou uma víscera que vai receber menos, por exemplo. E aí você vai ter essa expressão desse órgão ou dessa víscera. Patrícia falou do baço. No caso do baço, é essa pessoa que sente um cansaço corporal crucial, corporalmente, musculatura, ela não tem vontade de levantar, pesada, é uma coisa pesada, né? O pensamento dela, só de falar em pensar, ela já fica cansada, ela não consegue concatenar nada, o pensamento está totalmente ali sem interesse nenhum, ela quer ficar deitada, ela, enfim, o apetite dela é praticamente nenhum, porque o baço dela está com quase movimento nenhum, então o corpo dela está dizendo, não come, porque eu não tenho como metabolizar essa comida. Então, tem essa que o Henrique está falando, mais ligada ao fígado, que gera um ressentimento, uma agressividade, a pessoa está ali deprimida, mas está puta com alguém, está puto com o mundo, tá? Você entende? Está ali querendo ainda, sabe, o restinho que ela tem de vitalidade, ela ainda quer morder o pescoço de alguém, né? Mas, enfim, tem a depressão em que o sistema que está com menos energia, no sentido lá embaixo, eu estou falando de uma coisa mais lá embaixo, né, gente? Não é está com um pouquinho menos de energia, o cara não apresenta depressão, pode apresentar uma fraquezazinha, um cansaço leve, uma tristeza momentânea. A gente já medica isso hoje em dia, né? É tudo uma questão de grau também, que vocês estão vendo. Então, se você tem aquela depressão que a pessoa está assustada, apavorada, e não quer mais sair de casa, e é pânico, e é síndrome do pânico misturado com não sei o que, eu não posso... Pô, ela está te falando do rim, é uma depressão mais ligada ao rim, sabe? Não tem vontade de nada, não tem tesão para nada, não tem, sabe, perspectiva nenhuma, não tem projeto nenhum, não tem plano nenhum, enfim. Então, é por isso que eu estou dando agora um pouco aquela resposta do João, num campo mais orgânico, sabe? Eu volta e meia acho que eu nem me descolo dele, mas volta e meia eu acho bom a gente se remeter um pouco a esse campo do que a gente entende que acontece no corpo. Corpo e mente, né? É sempre assim. O que acontece, assim, mais do que ficar olhando para os signos, olhando para os enunciados, olhando para as palavras, para os termos, olha para o corpo. Olha para o corpo e tenta entender a partir do corpo se aquilo é factível. E aí depois você vai usando as palavras, tudo bem, as palavras elas vão ajudar também nesse sentido. Mas não fica muito ligado só na palavra, na terminologia, no não sei o quê, mas é o sentido assim de pensar na medicina chinesa a partir do corpo, sabe? O corpo e a sua produção. É essa o chamamento aqui de vamos para o corpo, vamos pensar no corpo, no que esse corpo faz, o que é factível, como é que não é. Mesmo que eu conheça de fisiologia ou não conheça, deixa eu pensar nesse corpo, deixa eu sentir esse corpo, para a gente não ficar
só muito perdido em conceitos. Então, quando eu estou falando que uma coisa é mais yin ou que uma coisa é mais yang, isso não é nada, não tem yin e yang no meu corpo. O meu corpo não tem yin e yang. Onde é que eu localizo o yin e o yang no meu corpo? Né? Localizo 300.000 coisas, que eu chamo de mais yin ou de mais yang. Mas o yin ou yang no meu corpo, onde é que ele está? Sabe? A energia yin, a energia yang, onde é que elas estão circulando aqui? Onde é que eu separo uma da outra? Isso aqui é yin, não se mistura com o yang, né? Esse eugenismo energético, vamos dizer assim.